Olá, pessoal, boa tarde. Espero Boa que tarde. Boa tarde. Boa tarde. tenham aproveitado as férias e hoje, né, vamos retomar as nossas aulas online para que no mês de setembro a gente possa continuar com as nossas aulas presenciais. Espero que estejam ansiosos, né, por esse momento, porque eu estou. Então, vamos nós. Hoje a gente vai fazer a correção da atividade que eu passei ontem para vocês, sobre os níveis de organização dos seres vivos, do capítulo 7. Eu falei sobre os seres, sobre a organização dos animais e das plantas. Enviei vídeos para vocês, 2 videozinhos explicando esse conteúdo. Vocês assistiram, né? Espero que tenham assistido. Porque nesses videozinhos, eles explicam exatamente esse conteúdo que a gente vai ver agora. E na atividade, eu coloquei algumas questões, pulando, né, itens, pulando algumas das questões, que foi da página 29 e 30, e algumas questões que eu escolhi dessas duas páginas. Então, vamos lá. Correção. Página 29. Abrindo caderno. 129 e 30, né? 129 e 30. 130. Só um minuto. Ô, tia, é obrigatório fazer de lápis ou de caneta? É obrigatório fazer de caneta. Acho que já chegou no período de vocês estarem de caneta. Eu só faço de caneta agora, professor. Eu faço as perguntas de caneta e respondo de lápis, tia. Pode ser também. Eu também. Porque aí, se você tiver respondido errado, né? Você só apaga e copia o correto. Oi. Eu não acho que eu não fiz, porque esses dias estava ocorrido para minha mãe, para ir para o médico resolver umas coisas, e aí ela levava o celular. Pois e aí então, eu não consegui. Certo. Pois então, pegue aí o caderno agora e vai respondendo aqui junto comigo, copiando as respostas. Aí depois é só enviar a foto lá no Drive. No Drive, ó. Eu já tô aqui, copiando. Sala de aula. Eu só vou fazer o cabeçalho depois. Primeira questão. As ilustrações abaixo representam partes do corpo de um chimpanzé, que tem 60 centímetros a 90 centímetros de altura. Identifique as letras correspondentes a cada nível de organização, célula, tecido e etc. Então, vamos lá. O item A, a imagem A, qual é o nível de organização aí? Ele está mostrando o quê? Um órgão, especificamente um rim. Muito bem, um órgão. O órgão que ele mostra aí, é o rim, né? O B, a foto B, o que é que ele está mostrando? Uma célula. Uma única célula desse sistema, desse órgão, né? Na verdade, desse tecido. Então, vamos lá. No B, ele está mostrando uma célula. No C, ele está mostrando... Um sistema, tia. Isso, está mostrando mais de um órgão. Está mostrando os 2 rins, está mostrando E a os bexiga. sanguíneos aí, né? Os uréteres e a bexiga. Está mostrando todo um sistema, que é o sistema urinário. Então, aí é o sistema. O sistema que ele mostra é o urinário. O D, a foto D, o que é? São as células. São várias células juntas. Então, a junção de células a gente chama de tecido. Tecido. E o último, que é o E, é o chimpanzé. Tecido. É o organismo. É o organismo. Organismo. O chimpanzé em sua totalidade. Muito bem, que é o chimpanzé em sua totalidade. Chimpanzé. Então, olha só, aos níveis de organização, se a gente fosse do maior até o menor, a gente começaria por qual? A célula. Organismo. Do maior para o menor. A gente Organismo. por qual? O organismo, muito bem. Depois do organismo? Tecido. Não, seria o sistema, que é a junção de órgãos. Depois do sistema, seria O tecido.
Os órgãos. O órgão. Depois do órgão, aí sim viria o O tecido. tecido. Depois do A tecido, célula. a célula. Então, a ordem seria organismo, sistema, órgão, tecido e célula. O contrário também daria certo. Então, a gente vê o quê? Que os indivíduos, a gente vai do grande até o pequeno, para entender o nível de organização desses indivíduos e de como eles funcionam. No capítulo anterior, que foi o capítulo 6, a gente estudou sobre as células, que são essa menor unidade básica da vida, é a menor unidade que forma um organismo, um indivíduo. Então, as células, elas vão formar os tecidos, e esses tecidos vão formar os órgãos juntos formam um sistema, e o sistema forma, a junção de sistemas vai formar o organismo. Muito bem. Segunda questão. As ilustrações abaixo representam partes de uma planta. Identifique as letras correspondentes a cada nível de organização. E é a mesma coisa, né? Só que agora o nível É de com uma planta. organização das plantas e não mais dos animais. Então vamos lá. Item A. Eu É um tenho tecido. várias células. Muito bem, tecido. Eu tenho mais de uma célula junta, aí eu tenho a formação de um tecido. Item. Alguém pedindo para entrar na aula, só um minuto. Pronto. Oi, Christian. Tem alguma pergunta? Não? Tudo bem. Então, item B. Aí ele É uma célula. está mostrando uma célula vegetal. Está mostrando tudo que tem dentro dessa célula, né? Item C. Ui, Órgano. Órgão. um órgão. Que órgão é esse aí? É a folha dessa planta. Folha. E o item D. É caule que se fala, né? Organismo. Acho que é caule. Todo organismo. É formado pela planta, por completo. Tia, eu botei caule. Não, não é o caule, aí é a junção de tudo. É o caule, a folha, a raiz. Tá mostrando tudo, ó, nessa imagem. Se você olhar aqui, ó, debaixo da terra tem a raiz, aí aqui acima a gente tem o caule, e preso ao caule a gente tem as folhas. Então é o organismo por completo. Cada parte dessa é um órgão da planta, né? A raiz é um órgão, o caule é um órgão, as folhas é outro órgão, tudo isso. Ok, obrigada. Já corrigi aqui. Pronto. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tudo certo? Seria o correspondente aos órgãos. Sim. Não é nem órgão, Sim. é um. Como é que eu posso chamar? Vou chamar de órgão mesmo, vou deixar como órgão. Próxima. Questão 3. Observe novamente a figura 719 e 720. O que os tecidos indicados nas duas figuras têm em comum? E os órgãos? Vamos lá. O que esse tecido aqui tem em comum com esse tecido aqui? Que eles são formados por células. Isso. Ambos os tecidos são formados por células. E os órgãos? Que no caso aqui é a folha e o rim. O que eles têm em comum? Ambos são formados por tecidos. E Isso, células. muito bem. Ambos são formados por células e os órgãos são formados por tecidos. Opa. Perfeito.
só ajeitar aqui para caber mais questões. Próxima questão, questão 4. Diz assim: conforme consideramos níveis de organização mais complexos, aparecem propriedades que não estavam presentes nos níveis anteriores. Por exemplo, uma célula ou um tecido não são capazes de voar, mas um organismo, como a maioria das aves, dotado de asas e formado por células, tecidos, órgãos e sistemas, é capaz de fazê-lo. Use esse exemplo para explicar com suas palavras o que significa a frase: o todo é maior do que a soma das partes. E aí? Essa parte eu não respondi, tia, porque eu não entendi. Ó, ele fala... Eu não li direito. Eu tava tentando ler e eu não consegui ainda. Eu tava lendo, aí fazia uma resposta, eu ia e copiava, eu continuava a ler. Eu ainda não entendi. Cheguei nessa parte. Pois pronto, pois vamos tentar responder agora. O que é que ele está falando? O todo é maior do que a parte. Porque se a gente pegar só um coração, digamos que vou pegar só o coração. O coração sozinho, fora do corpo, ele consegue bater? Não. Não mesmo, né? Ele precisa de outros órgãos para conseguir ter o seu movimento. Precisa de outros sistemas para conseguir se movimentar. Se eu pegasse o meu pulmão sozinho, tirasse ele do corpo, ele iria conseguir respirar sozinho? Não. E não. Isso por quê? Porque um órgão depende do outro para funcionar, depende dos sistemas. Eu conseguiria ter todo o meu sistema respiratório fora do corpo e ele funcionar sozinho? Não. Também não. Por quê? Porque precisa de outros sistemas. Tudo depende um do outro. Tudo está dependendo um do outro. Então, essa frase, ela diz o quê? Que todo o organismo, ele é mais importante do que a soma das partes. Tudo tem que estar funcionando perfeitamente para que o todo funcione. Entendeu? Sim. Então, vamos lá. Um organismo... Professora, uma questão 4, não? A senhora colocou 3 ali em cima. Eu ia falar isso agora, só que eu tava esperando a senhora parar de falar pra eu responder. O organismo é formado pela junção de várias partes que desempenham diferentes funções. Cada uma tem a sua importância para a sobrevivência do todo. Todo no sentido de todo o organismo, né? Então, nessa primeira página foram todas as questões. Na página 130, a gente pula a questão 5 e vai para a questão 6. Não era para fazer a questão 5, porque a questão 5 a gente só vai fazer quando a gente for ver os níveis de organização dos seres humanos. Os sistemas dos seres humanos. Que é na próxima semana. Então, vamos lá. Questão 6. No caderno, indica as afirmativas verdadeiras. Vamos lá, todo mundo junto comigo. Item A. Todos os seres vivos são formados por muitas células? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Existem seres vivos que são unicelulares, que é isso? É formado Que contém só uma célula. Quem são? Alguém saberia? Quem são esses seres vivos que são formados por uma célula só? São as Bactérias. bactérias. Muito bem. São as bactérias. Bactérias e arqueias. Elas são 2 tipos de organismos que são microscópicos. A gente não consegue ver de jeito nenhum, assim, só olhando. Precisa de um microscópio para ver mais de perto, né? Para conseguir enxergar. Então, esses seres vivos, eles são seres vivos e são unicelulares, formados por apenas uma célula. Item B. As células da pele podem ser observadas a olho nu?
Falso. Falsíssimo, né? Vocês conseguem só de olhar para a pele ver as células de vocês? Não, Não. Não. com certeza não. Precisa de um equipamento científico. Justamente, é impossível. O que a gente vê é o tecido, a gente vê o órgão, na realidade, a junção de tecidos, que é o órgão pele. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, porque ela cobre toda a extensão do nosso corpo. Entenderam? Então, a pele é um Sim. órgão. E não é possível a gente ver as células a olho nu, somente no microscópio. Item C. Tecidos são formados por reuniões de células? Sim. Verdadeiro. Encontramos um item verdadeiro. Então, é justamente isso. Tecido é a junção de células. A gente tem várias células unidas ali. Alguém queria falar alguma coisa? Oi, Alceni. Alceni. Pode falar. Não? Foi sem querer, professora. Ah, tudo bem. Vamos lá, item D. O coração é um exemplo de tecido? Não. Não, é um exemplo Falso. de quê? Órgão. Muito bem, o coração é um órgão. O sangue é um exemplo de tecido? Sim. Verdadeiro. Perfeito, item é verdadeiro. Sangue é um tecido. Tia, mas como é que pode se o sangue é líquido? É um tecido líquido. O sangue ele é a junção de várias células. Tem células de defesa, tem células que transportam gás oxigênio pelo nosso corpo, tem as células que cuidam da coagulação, caso tenha algum arranhão. Enfim, o nosso sangue ele tem água, né? Tem várias substâncias ali que são importantes para a sobrevivência do nosso corpo e que precisam ser levados por esse sistema de distribuição dessas substâncias, que é o nosso sangue. E o item F. O estômago é um exemplo de órgão? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Isso mesmo. O estômago é um órgão, né? Um órgão de que sistema? Digestório, né? Digestório. Item G. Os órgãos fazem parte de sistemas. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, os itens que estão corretos. Itens C, E, F e G. Quem estiver copiando, né? Copie os itens, tá? Não copie só a letra. Tia, Oi. eu copiei, tia. Qual é a D e a E mesmo? A D e a E. A D, o item D é o coração é um exemplo de tecido. Tá errado. O coração é um exemplo de órgão. E o item E, o sangue é um exemplo de tecido. Aí tá verdadeiro. Por isso que tá aqui. Esses daqui são os itens corretos, que é o C, o E, o F e o G. Aí a gente vai pular a questão 7, 8 e 9 e vamos para a questão 10. Eu ainda tô na quarta questão. Dá certo. Questão 10. Eu consegui acompanhar, tô na 10. Vamos lá. Porque o tecido responsável pela fotossíntese Também. das plantas depende dos vasos condutores de seiva do xilema. Porque o tecido Posso responder, tia? das plantas depende dos vasos condutores da seiva do xilema. Pode responder. Porque são os vasos condutores da seiva que levam os nutrientes para o resto da planta. Muito bem. Então, vamos lá. Porque são pelos vasos condutores do xilema que toda a planta recebe os nutrientes e água. Então, os nutrientes que a planta pega do solo e a água, elas vão ser distribuídas por toda a planta pelo xilema. E lá, depois que chega nas folhas, vai ser produzido os nutrientes, né?
a glicose, é a fonte de energia dessa planta, e também o gás oxigênio. O gás oxigênio é um gás, ele vai ser liberado, mas as substâncias que são produzidas, né, o açúcar que é produzido pela planta, que é a fonte de energia dela, vai voltar para a planta e ser distribuída pelo floema, que é o outro vaso condutor que tem nas plantas. E a última questão, né, a gente pula a questão 11 e vai para a 12. A última questão que foi passada. Foram só 7 questões que eu passei para vocês. Questão 12. Você conhece o ditado, uma andorinha só não faz verão? De fato, as andorinhas voam sempre em grandes grupos e migram de regiões mais frias para regiões mais quentes em certas épocas do ano. Mas não é só isso que o ditado quer dizer. Os ditados populares tentam passar algum ensinamento. Como você poderia relacionar esse ditado com algo que estudou neste capítulo, a que se refere a células, tecidos e órgãos? Tia, posso responder? Pode sim. Do mesmo jeito que uma andorinha só não faz verão. Uma célula e um órgão ou um tecido sozinho não é suficiente para um corpo funcionar. É necessário de um conjunto. Perfeito, é isso mesmo. Vou até colocar parecer. Assim como uma andorinha só não faz verão, as células. Opa. As células, tecidos e órgãos sozinhos não funcionam. Pois somente formando sistemas de um organismo eles irão funcionar. Tudo certo? Eu ainda Sim. tô na sexta questão. Eu ainda tô copiando a sexta. Certo. Então, ó, a gente já respondeu todas as questões, as 7 questões que eu passei. Não esqueçam de assistir os vídeos, quem ainda não assistiu, os 2 vídeos que eu postei. E Eu assisti. responder a atividade e enviar a foto para mim, tá certo? É muito importante que vocês enviem a foto. Agora, eu vou finalizar aqui a gravação e eu peço que vocês coloquem aqui no chat o nome completo de vocês. O nome e a série. Qual o sexto, né? Se é o A, B ou C.